Nós sabemos que, por influência de Saussure e por alguns outros motivos, não só por Saussure, as várias correntes estruturalistas assumem uma prioridade da sincronia sobre a diacronia. Saussure até dizia que a linguística tem que ser sincrônica e que era possível haver uma outra ciência que fosse diacrônica. Mas isso não significou que os estruturalismos linguísticos rejeitaram inteiramente a diacronia. O que aconteceu é que eles priorizaram a sincronia e entenderam que a sincronia é logicamente anterior à diacronia, ou pelo menos o estudo sincrônico é logicamente anterior. Porque você precisa analisar uma sincronia, depois outra sincronia, para depois fazer uma comparação. Mas uma ideia que foi popular principalmente no estruturalismo americano e no estruturalismo influenciado por Bloomfield, por Leonard Bloomfield, foi a ideia de que não era possível observar a mudança linguística enquanto ela acontecia. Era possível estudar a mudança linguística que já tinha acontecido. Era possível, e os estruturalistas, alguns estruturalistas também faziam isso, olhar para uma sincronia, olhar para outra sincronia e comparar o que mudou desse período para aquele. Quais eram os fonemas que existiam e quais deixaram de existir. Quais as distinções fonológicas que continuaram, quais foram as que desapareceram, quais foram as novas distinções fonológicas que surgiram. Mas essa comparação pressupõe que a mudança já aconteceu. Assim como, se nós pensarmos bem, a própria análise histórica do século XIX era só de mudanças que já tinham acontecido. Havia então um pressuposto que era impossível observar a mudança acontecendo. E isso, em parte, é pela própria visão que se tinha sobre o uso linguístico, sobre a parole, ou a fala, no sentido de Saussure. Então, nós vimos a langue, ou a língua, ou sistema linguístico, era algo visto como homogêneo, sistemático, e a parole, a fala, o uso linguístico, como algo aleatório e assistemático. Então, nessa visão, não há modo de detectar a mudança linguística enquanto ela está em processo, porque examinar a fala dos falantes, examinar o uso linguístico pelos falantes, não vai dar nenhuma informação do caminho das mudanças. Por quê? Porque o uso linguístico, a parole, é assistemática, é aleatório. Então imagine, você às vezes pronuncia a palavra mar com um R, em algum tipo de pronúncia aspirada, vibrante, fricativo, e às vezes você pronuncia a palavra má sem o R. Isso seria aleatório, assistemático. A informação sobre a porcentagem, quantas vezes você pronunciou de uma forma ou de outra, não daria uma informação nenhuma para você, ou para o linguista. Que, digamos, em um dia você pronunciou o R 80% das vezes, versus 20% você não pronunciou. Como é aleatório, no outro dia pode ser que você pronuncie o R 14%. No outro dia pode ser que você pronuncie 42%. Ou seja, a fala teria apenas uma flutuação assistemática no uso das formas linguísticas. Então, é impossível observar a mudança, a trajetória da mudança linguística. Você só pode observar antes da mudança acontecer, depois que a mudança já aconteceu. Essa ideia também foi abandonada depois, foi rejeitada. E ela foi abandonada justamente por causa da sociolinguística, por causa de William Labov, que começou a fazer os seus estudos sobre mudança linguística, focando em examinar a variação sincrônica. E ele disse, não, a fala não é tão assistemática assim, não é tão aleatória assim. A fala é condicionada por várias coisas. Primeiro, existem condicionamentos linguísticos, que os estruturalistas já conheciam, mas também haveria condicionamentos sociais. Então, a classe social, a escolaridade, o sexo, a profissão, a exposição a redes de comunicação, etc., vai influenciar e vai favorecer algumas variantes e desfavorecer outras variantes. Então, ao observar a fala normal, é possível observar como é que as variantes estão se difundindo pela comunidade. Essa é a tese de Labov. Por exemplo, nós podemos olhar a faixa etária, diferenças de faixa etária, e diferenças de faixa etária podem dar informação sobre o caminho da mudança linguística. Enquanto ela está acontecendo, nós podemos prever se
uma determinada variação vai continuar existindo indefinidamente ou se ela tende a levar a uma mudança linguística. Então, assim, essa visão de que é impossível observar a mudança linguística acontecendo foi abandonada. E hoje, mesmo quem não é sociolinguista assume que há alguma forma de observar a mudança enquanto ela está acontecendo. Ao menos se entendermos mudança como a difusão de uma propriedade linguística numa comunidade. Há outras formas de entender mudança linguística. Até a próxima e Deus abençoe vocês.